Olá, tudo bem? Meu nome é Crisiele. Estamos novamente iniciando no segundo semestre da UTF-PR a Semana Integra UTF-PR. É a semana de pesquisa e ensino, pesquisa e extensão, que irá acontecer entre os dias 4/8 de agosto de 2025. Todas as transmissões serão pelo nosso canal do YouTube e será depois disponibilizado para estarem assistindo futuramente. A ideia dessa nossa conversa hoje é sobre o tema, a apresentação sobre o tema processo de seleção de alunos para editais de iniciação científica e tecnológica, 2025-2026. Né? A ideia é o pessoal da DIRPPG, que estará trazendo para vocês sobre o edital de seleção de iniciação científica. Inicialmente, vou convidar o professor Hugo para estar junto conosco neste momento, que irá fazer a apresentação da equipe que está com ele e depois iniciará a sua apresentação. Com o professor Hugo, é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, como já foi comentado, sou o professor Hugo, professor do curso de Engenharia Elétrica e atual assessor de pesquisa da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Medianeira. No dia de hoje, farei uma apresentação sobre o processo e as principais novidades em relação aos editais de iniciação científica. E essa apresentação ela foi preparada tanto para esclarecer as dúvidas dos professores e dos alunos que tenham interesse em fazer parte do processo. Hoje estará conosco o diretor de pesquisa e pós-graduação, o professor Gustavo, e também teremos a colaboração da professora Andriele e a Jussiane, que são da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que estarão, de alguma maneira, dispostos a esclarecer dúvidas de um processo que tem novidades. Então, por isso, a importância desta atividade que teremos à continuação. Então, eu vou... Aqui, professor, então, estamos trazendo, né, de início, para que o pessoal conheça, né, saiba quem está conosco, né, e assim que, depois da sua apresentação, nós estaremos trazendo todos de novo à nossa sala, para estarmos conversando, fazendo um diálogo todos juntos, né? Perfeito. Então, agora deixo a fala, então, com você, e na sequência, a gente depois traz todo mundo para fazermos uma conversa. Ok, perfeito. Então, eu vou dar a palavra para o professor Gustavo, para ele se apresentar e comentar um pouco sobre as novidades que teremos na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor Gustavo, fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a iniciativa, né, do professor Hugo Flores e da professora Giovana Pogeri pela organização desta atividade, né, durante a semana de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Agradecer também ao professor Hugo por ter aceito o convite para fazer parte da equipe de PPG Medianeira, assumindo aí a assessoria de pesquisa, estando à frente das atividades de iniciação científica aqui no campus Medianeira. Agradecer também a participação, né, da chefe do Departamento de Iniciação Científica da ProPPG, a professora Andriele de Pra Carvalho e da assessora Jussiane Martins, que são as pessoas que estão à frente do Departamento de Iniciação Científica e Tecnológica da UTF-PR e que podem nos informar aí todos os detalhes dos procedimentos que envolvem a iniciação científica no âmbito da UTF-PR. A princípio, o processo de iniciação científica é bem conhecido, né? Ocorre todos os anos, mas muitas vezes acaba sendo necessárias pequenas alterações nos procedimentos.
às vezes por problemas ou alterações que são feitas na plataforma, algumas vezes por sugestões que são feitas por professores, né, que são avaliadas e implementadas pela própria IPG, e algumas vezes, como ocorreu agora, né, por demanda das agências de fomento, que solicitaram um processo de seleção dos alunos bolsistas. Então, após a apresentação do Hugo, né, caso tenha alguma dúvida, vamos aproveitar aí a participação da Andriele e da Jussiane para esclarecimentos. De uma forma geral, né, o programa de iniciação científica ele tem uma importância fundamental na trajetória acadêmica de novos pesquisadores, pois é a primeira etapa na formação dos estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. E essa etapa ela pode despertar a vocação científica e incentivar novos talentos para seguir a carreira científica como pesquisador. Então, acaba sendo uma oportunidade única, né, para o estudante de ser orientado por pesquisador qualificado e adquirirem competências adicionais ao previsto nos currículos dos cursos de graduação. Habilidades que podem fazer muita diferença, né, para aqueles que almejam continuar a formação em nível de mestrado e de doutorado. Inclusive, né, vale lembrar que um dos objetivos do programa de iniciação científica é a redução do tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. São muitos os exemplos de alunos que realizaram a iniciação científica e adquiriram competências em determinada linha de pesquisa que possibilitou, né, posteriormente, que a defesa de mestrado ocorresse em 12 meses ou 18 meses, né, ao invés dos tradicionais 24 meses de duração do mestrado. Muitas vezes a iniciação científica encurta também, né, posteriormente, o doutorado. Então, é claro que isso vai depender, né, do programa de pós-graduação, do orientador, se surge ou não algum problema adicional durante a pesquisa, mas, de uma forma geral, né, se o aluno não muda totalmente a linha de pesquisa, esse período de iniciação científica ele pode contribuir de uma maneira muito positiva para a trajetória acadêmica do estudante. Então, a mensagem que eu quero deixar aos estudantes, né, é que aproveitem ao máximo essa oportunidade, converse com seus orientadores, não apenas sobre o projeto, mas também tire suas dúvidas, né, sobre a trajetória acadêmica deles, sobre como funciona o mestrado, doutorado, como é ser um pesquisador, e isso vai ajudar o estudante a identificar, né, as possibilidades futuras e talvez despertar aí a vocação científica. E a mensagem aos docentes é que, de uma forma geral, né, nós já sabemos da diferença que um professor pode fazer na vida de um estudante. No entanto, no caso do professor orientador, como a orientação é individualizada e o tempo de interação é maior, o impacto na trajetória acadêmica do estudante é muito significativo. Não só da parte de transmissão do conhecimento e no desenvolvimento de novas habilidades, né, mas o orientador ele pode se tornar um verdadeiro mentor, né, e se tornar uma referência importante na vida do aluno, influenciando, inclusive, nas suas escolhas e na trajetória profissional. Isso aconteceu comigo, né, eu tive uma grande sorte de ter não apenas professores orientadores, mas verdadeiros mentores, que foram inspirações em todas as etapas da minha formação acadêmica e que são importantes para mim até hoje, né? Eu mantenho contato com eles constantemente. No meu caso, eu fiz iniciação científica júnior nos 3 anos do ensino médio, eu fiz iniciação científica em todos os anos da graduação, né, iniciando no 2º período, então eu vivenciei por vários anos a IC, e nesse período que eu tive a base, né, sobre a pesquisa científica e descobri a minha vocação para a pesquisa. Além disso, né, eu era muito curioso, né, conversando com os professores, com o orientador, eu sabia, né, o que eu deveria esperar durante o mestrado e doutorado, e isso possibilitou, né, finalizar o mestrado com 1 ano e meio, finalizar o doutorado com 2 anos e meio, ainda com 25 anos. Então, certamente, esse período de iniciação científica ele é fundamental e a gente é parte importante desse processo. Também acho importante que o orientador tenha uma conversa com o aluno, né, antes das assinaturas dos documentos, para deixar claro quais são os direitos e também, né, os deveres dos estudantes. Essas informações estão bem claras nos editais, mas é sempre bom reforçar, né, que deverá ser elaborado um relatório final, escrever um resumo, apresentar trabalho no CICIT, esclarecer ali as atividades previstas no plano de trabalho. Enfim,
Não quero me estender, só agradeço a participação de todos, né, e passo a palavra ao professor Hugo dar continuidade. Obrigado, professor Gustavo, pelas palavras, pela mensagem. E dando continuidade, dando sequência com a apresentação, gostaria de agradecer também à professora Andriele e à Jussiane pela disposição e ajuda neste processo. Imagino que está tendo muita correria, pelo que estou acompanhando ali nos grupos, né, por causa das novidades do processo. Então, gostaria de passar a palavra para a professora Andriele e para a Jussiane, para nos comentarem como é que está sendo esse novo desafio nesse processo agora que está acontecendo em relação aos processos de iniciação científica. Professora Andriele, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós, da própria PPG, é muito bom para nós, né, estarmos participando, estar repassando, principalmente ao final de alterações no fluxo da iniciação científica. E é interessante, né, toda essa fala, todo esse repasse, para entendimento de como o fluxo ele ficou mais limpo, ele ficou mais tranquilo, o processo como um todo, por parte dos docentes e também por parte dos alunos. Então, por mais que, às vezes, essa questão, o sistema é novo, novas formas de processo, novas possibilidades, mas a ideia como um todo foi simplificar, deixar mais limpo e menos burocrático. Então, ainda há algumas dúvidas em relação ao processo, né, e a ideia é que, ao final desse ciclo, né, nós ainda não tivemos contemplações de bolsa, apenas listas de espera e inscrição, haja esse entendimento, né, de todo esse processo como um todo, e também para futuras sugestões ou alterações que venham por parte dos docentes. Que é muito interessante, né, até que tenham esse conhecimento que tudo que for sugestões de melhorias com relação ao processo, formas, encaminhamentos, vocês podem entrar em contato sempre com o DIR-PPG do campus de vocês, e o DIR-PPG, ele traz até nós por meio das reuniões que nós temos junto com a pró-reitoria. Então, nós temos algumas novidades no processo, que foi justamente por conta dessa alteração do sistema, né, nossa parceria com a GTI, que é quem faz a parte do sistema da UTFPR, o CISPEC, então a gente abriu essa possibilidade agora para cadastro em termos de fluxo contínuo para alunos da iniciação científica voluntária, a novidade do cadastro de alunos com fomento externo, então são algumas possibilidades que eu vou deixar para colocar mais pontualmente depois, né, com relação às dúvidas, principalmente em todo esse processo. Então, muito obrigada pelo convite, a gente vai estar aqui à disposição, aproveitem para as dúvidas em gerais, que elas são muito interessantes para a gente poder explicar essas dúvidas e estar explanando sobre essa novidade do fluxo da iniciação científica. Perfeito, professora, muito obrigado. A Jussiane está por aí, tem algum comentário para fazer? Aqui com a... Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu vou ficar por enquanto aqui com a professora Andriele, né? Na hora que for apresentar as questões da IC, aí eu auxilio, tá bom? Muito obrigada. Tá, muito obrigado. Então, Crisiele, posso começar então com a apresentação? Tu tem algum esclarecimento sobre a dinâmica, como que vai ser? Me colocou? Oi, professor. Não, pode começar a sua apresentação e daí, ao final, a gente retorna todos juntos, né? E daí fazemos uma conversa final. Pode apresentar. Tá, muito obrigado, então. Bom, pessoal, então, também gostaria de agradecer a professora Giovana pela parceria e pela ajuda na elaboração desta apresentação. Sempre teve muita disposição em ajudar nessa parte, principalmente nos que estamos assumindo a assessoria aqui na DIR-PPG. Então, muito obrigado também, professora Giovana. Então, pessoal,
Como já comentado, existem várias novidades em relação aos editais, e a ideia é apresentar esses principais aspectos que estão gerando algumas dúvidas em relação ao processo. É normal, porque nós temos novidades ali no sistema, como já foi comentado anteriormente. Então, eu vou começar com a apresentação, simplesmente trazendo alguns números em relação aos processos. Lembrando que estou fazendo referência principalmente a esses 3 editais, tá? A parte de iniciação científica, iniciação tecnológica, nós temos a iniciação científica do ensino médio e nós temos também um programa de voluntariado na parte da iniciação científica ou da iniciação tecnológica. Então, basicamente, seriam esses 3 editais que serão discutidos, que serão apresentados neste momento, ok? Então, só para deixar claro, nós aqui no campus Medianeira, nós temos o diretor de pesquisa e pós-graduação, o professor Gustavo, eu sou o assessor da parte de pesquisa, mas nós também temos o apoio da ProPPG e do Departamento de Iniciação Científica, como um todo. Então, alguns números, algumas cifras que de alguma maneira indicam qual que é a nossa realidade em relação aos editais. Neste momento, nós temos um total de 68 propostas ou pesquisadores que de alguma maneira estariam trabalhando nesses editais, divididos da seguinte forma, né? Nós teremos 32 professores que estão concorrendo a uma cota, a uma bolsa de iniciação científica, 11 pesquisadores que estariam interessados em orientar alunos do ensino médio, de igual maneira, 11 professores que estariam dispostos a trabalhar nessa parte de iniciação tecnológica, lembrando que esse tipo de iniciação, seja a científica, seja a tecnológica, é o professor que define na hora de se inscrever. Ele, de alguma maneira, ele faz uma indicação se dentro daquele projeto de pesquisa homologado, ele deseja fazer um projeto de iniciação científica ou de iniciação tecnológica. No edital está bem definido quais que são as características de uma ou outra modalidade. E nós também temos, nesse momento, nós temos registrados em torno de 9 professores. Esse número varia em relação a que o processo de iniciação voluntária ele está funcionando em fluxo contínuo. Então, até o momento que foi feita a apresentação, existiam 9 professores que já estavam realizando o processo de indicação, ou estavam realizando, ou já haviam realizado o processo de indicação de alunos voluntários. Então, ao todo, nós temos 68 propostas distribuídas dessa forma, tá? Destacando ali que na parte de iniciação científica e tecnológica, 2 propostas não foram admissíveis, mas essas seriam os números, de uma maneira, uma representação gráfica. Nós temos 9 alunos de iniciação científica voluntária, científica tecnológica, nós temos 11 professores que estão em lista de espera, para concorrer a uma cota, para concorrer a uma bolsa de iniciação científica do ensino médio, e os restantes seriam os pesquisadores que estão concorrendo a uma cota para a iniciação científica e tecnológica, tá? Existe uma previsão, a prof. Andriele comentou que, isso vai ser explicado depois, né? A prof. Andriele comentou que, neste momento, os pesquisadores estamos em lista de espera.
porque as entidades, as agências de fomento ainda não fizeram a distribuição das bolsas, tá? Então, para os professores que já fizeram o processo, que se inscreveram dentro do prazo específico, que tinham um projeto homologado e que se inscreveram dentro do prazo estabelecido no edital, existe essa previsão de número de bolsas. Já os professores foram classificados e estamos aguardando a distribuição das bolsas, dependendo das agências de fomento. Então, existe uma previsão de, ao todo, de 449 bolsas a serem entregues ao TFPR como um todo, né? Fazendo um comparativo entre o ciclo anterior, 2024 e 2025, com esse ciclo que se inicia, existe uma certa paridade entre o número de pesquisadores que desejam realizar trabalho de iniciação científica e tecnológica, mas nós temos um aumento em relação ao PIBIC, ensino médio, e a ideia é que a parte de iniciação científica voluntária ou iniciação tecnológica voluntária também aumente com o decorrer do tempo. Como bem comentou o professor Gustavo, existe um interesse institucional de aumentar a parte da pesquisa dentro do campus. Eu acho que para os cursos é importantíssimo. Por isso, dessa atividade, para que, de alguma maneira, os professores, se os professores ainda não têm um projeto homologado, pelo menos fica ali a intenção, né, de, para o próximo ciclo, no início do ano, o professor começar a homologar um projeto, começar com uma iniciação voluntária e por aí vai. De tal maneira que o currículo melhore e possa concorrer a uma bolsa nos futuros editais. Então, vamos comentar um pouco sobre as novidades, tá? São os principais detalhes e eu vou começar explicando alguns aspectos relacionados com a iniciação voluntária, tá? Então, o que acontece? Nós temos, se os pesquisadores, se os professores entrarem lá no CISPEC, lá na parte de pesquisa, no sistema acadêmico, existe uma aba onde aparecem ali os editais vigentes. Então, aparece uma lista de editais vigentes e também aparecem os editais que já foram encerrados. Mas, nesse caso do edital de iniciação voluntária, vocês percebem que o sistema mudou. Então, ali tem o link do edital, é simplesmente apertar naquele botão e vocês vão ser direcionados aquele lugar onde aparece o edital como um todo, e ali tem a possibilidade de se inscrever, tá? Então, esse período de inscrições, ele está vigente, ele começou em julho, tá? E ele é fluxo contínuo, que isso é uma novidade. Nos ciclos anteriores, existiam uns prazos para os pesquisadores indicarem os alunos, mesmo sendo voluntários. E se esse prazo era ultrapassado, não tinha maneira de fazer essa inscrição. Então, foi feita essa alteração precisamente em função de dar essa maior flexibilidade para o professor poder inscrever a qualquer momento e poder fazer a indicação de esse aluno que vai trabalhar como voluntário dentro de um projeto de pesquisa, tá? Ele é fluxo contínuo, mas há um prazo para poder fazer aquela inscrição, que é o prazo que está especificado ali, se não me engano, ele diz 31 de março, tá? Então, não confundir o termo fluxo contínuo, né? Tem fluxo contínuo dentro daquele período que compreenderá o ciclo 2025-2026. Destacando que, para o professor receber o certificado pela orientação,
para o aluno receber o certificado pela participação como voluntário num projeto de iniciação científica, é necessário, no mínimo, trabalhar um período de 6 meses dentro daquele projeto, tá? Pode ser um período menor? Pode, não tem problema, só que aí, infelizmente, não teremos aquela parte da certificação, tá? Então, só para destacar esse aspecto. Então, nós temos a duração do ciclo é de 12 meses, certo? E cada aluno que trabalha, mesmo como voluntário, ele tem uma carga horária semanal que deverá cumprir. Então, as responsabilidades do aluno voluntário acabam sendo similares, por não dizer iguais, às responsabilidades do aluno bolsista. De fato, quando acontece o CICIT, ou o CICIT, que seria aquele seminário de iniciação científica, os alunos que participavam do pré-CICIT, todos os alunos eram tratados por igual, independentemente se era bolsista ou voluntário. Então, não existe essa discriminação, é simplesmente 2 processos diferentes que existem, ok? Então, cada pesquisador, cada professor que já fez, está apto para fazer a inscrição, que já tem um projeto homologado, ele pode fazer até 5 inscrições de alunos voluntários, certo? Como eu já comentei, em fluxo contínuo, dentro daquele período. Talvez uma das dúvidas, seria bom perguntar para a professora Andriele, depois daquele período, se o professor quer se inscrever a partir do dia 1º de abril, será que tem que ser num outro ciclo, ou só tem essa data máxima? Mas essa seria uma coisa que a gente vai perguntar depois, tá? Depois que o professor realizou a inscrição, certo? Cabe ao professor realizar a inserção dos dados do estudante, certo? O plano de trabalho e disponibilizar para o aluno assinar. E, por fim, é o Departamento de Iniciação Científica e Tecnológica que dá o ok, certo? Aprovando o plano de trabalho que o professor disponibilizou no sistema. Então, é um processo, essas são as principais novidades. O que acontece? Na última sexta-feira, foram disponibilizados uns tutoriais. Então, esse link, ele já foi divulgado nos canais da universidade, da UTFPR, no campus Medianeira, certo? Então, existe um link, e nesse link existem os tutoriais. Nesse caso, para a iniciação científica voluntária, existe um tutorial para o professor, como é que o professor vai se inscrever, como é que o professor vai indicar o aluno, como é que o professor vai anexar o plano de trabalho e assim por diante, certo? E também existe um tutorial para o estudante, para depois que o professor assinou e disponibilizou aquele plano de trabalho, como é que o aluno vai acessar, né, na plataforma, de tal maneira que possa assinar o plano de trabalho e dar o ok para iniciar com os trabalhos da iniciação científica voluntária. Então, esses tutoriais foram muito esclarecedores, é um passo a passo do que cada um vai ter que fazer, o professor e o aluno. Então, basta só acessar, se for o caso, a gente disponibiliza o link posteriormente, não tem problema, mas cabe a cada um, dependendo do que ele quer fazer, pesquisar e dar uma lida naquele tutorial que é muito esclarecedor. Isso foi disponibilizado na última sexta-feira, tá? Em relação à iniciação científica, que nós temos iniciação científica ensino médio e iniciação tecnológica, tá? Então,
existe a possibilidade de cada pesquisador concorrer a uma bolsa, tá? Então, em relação aos docentes, é uma coisa que eu gostaria de salientar, porque os professores que têm interesse em se inscrever para um edital, para concorrer a uma cota, para poder concorrer a uma bolsa de iniciação científica, é necessário que o professor tenha um projeto homologado, tá? Essa homologação, ela pode ser feita a qualquer momento. Porém, se o professor quer participar do edital, tem que ficar claro o período de inscrições. Então, a recomendação para os professores que ainda não fizeram parte, que não tem projeto homologado, sempre tem que ter presente que no início do ano, do primeiro semestre, sempre vai ter as inscrições para o professor poder concorrer a uma bolsa, mas precisa ter o projeto homologado, tá? Então, são duas etapas diferentes. Uma é a etapa de homologação do projeto e a outra seria a parte de concorrer a uma bolsa. Na parte da homologação do projeto, existe a possibilidade do professor homologar esse projeto num prazo de 5 anos. Então, o professor homologa o projeto uma vez só, e nesse período o professor estaria apto, se o projeto for aprovado e homologado, o professor poderá concorrer aos editais de distribuição de cotas dentro do prazo que o projeto estiver vigente, certo? Então, sempre fiquem atentos aos prazos. Então, neste momento, diferente da iniciação voluntária, já não existem como o professor se inscrever no edital. Repito, as bolsas, a classificação dos professores já foi realizada. Então, como a prof. Andriele comentou, nesse caso, é um print do meu sistema, que eu, como pesquisador, eu estarei concorrendo a uma bolsa de ensino médio e de iniciação científica. Então, ali no CISPEC, ali já aparece a minha situação, que é lista de espera de bolsa. Então, só resta aguardar até ser feito o processo de distribuição das bolsas, dependendo da unidade de fomento. Então, o professor tem que estar muito atento aos prazos, porque será necessário realizar outras etapas, tá? Então, só para destacar, todo mundo está neste momento em lista de espera de bolsa, certo? Que significa o quê? Está tudo certo, vamos esperar até o processo de atribuição de bolsas, certo? Que será dada conforme a classificação. Lembrando que a prioridade seria para aqueles professores que, no seu devido momento, lá quando se inscreveram no edital de iniciação científica, não o de tecnológica, né? Lembra o projeto? O professor decidiu, isso aqui é iniciação científica, você caracteriza como iniciação tecnológica. Os pesquisadores que escolheram, que optaram pela parte da iniciação científica, existia uma parte onde o professor colocava se era necessário ou se ele aceitava que o bolsista fosse um aluno cotista ou não. Então, para aqueles que colocaram optaram pelo fato do aluno ser cotista, isso que faz referência à prioridade PIBIC, ações afirmativas. Então, essa distribuição das bolsas vai ser prioritária para os professores que optaram por esse caminho, certo? E, a partir daí, vai ser feita a distribuição das restantes. Existe a previsão que as bolsas vão ser distribuídas a partir do dia 15 de agosto, tá? Está previsto. Então, mais ou menos nessa data, é para os professores estarem atentos para ver se foram contemplados com uma bolsa. Por que tem que ficar atentos? Porque o professor vai ter 3 dias para inscrever os estudantes. Não, desculpa. Depois que o professor, que saiu, o professor foi contemplado, os alunos
interessados em fazer parte daquela bolsa, eles vão ter que se inscrever. E tem um prazo para isso, que seria 3 dias após a contemplação da bolsa. Então, são 3 dias para o aluno se inscrever e 3 dias para o professor escolher aquele aluno. Também destacando que esse critério de seleção, o professor também colocou lá, na hora de se inscrever no edital, quais que seriam esses critérios que fariam aquela classificação dos alunos inscritos para concorrer àquela bolsa. Então, se era o coeficiente, se o aluno já tinha participado com uma iniciação científica, enfim, tinha vários aspectos que o professor destacou, e é com base nesses aspectos que vai ser feita uma classificação, aparecerá uma ordem específica, e o aluno que ficou em primeiro lugar vai ser o aluno contemplado como sendo o bolsista, tá? Então, esse é um processo que é novo em relação aos ciclos anteriores, tá? Repito, o professor foi contemplado com bolsa, os alunos já, de alguma maneira, eles já têm que ir conversando com os professores do seu curso para saber quais que são os professores que estão concorrendo a uma bolsa, mais ou menos do que se trata a pesquisa, e ficarem atentos para poderem se inscrever. Porque se não se inscreverem, vão ficar fora do processo, tá? Então, muito cuidado com essa etapa. Para os alunos, tenha em conta que a duração do ciclo é até de 12 meses, se aplica a mesma coisa, para poder receber o certificado, tem que trabalhar no mínimo no projeto durante 6 meses. Tempo de dedicação do estudante também está contemplado, e o valor da bolsa é de R$700, certo? A parte do PIBIC, ensino médio, é diferente, tá? Em relação ao valor da bolsa, mas também tem as suas características e está tudo especificado no edital. Uma coisa que é importante salientar é que, dependendo da entidade de fomento que o professor receber a bolsa, cada entidade ela exige que o aluno, que o bolsista, tenha uma conta num banco específico. Então, se a bolsa do professor for CNPq, o aluno obrigatoriamente tem que abrir uma conta no Banco do Brasil. Se for da Fundação Araucária, pode ser do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, tanto para a Fundação Araucária, tanto para o TFPR. É importante porque, às vezes, o aluno deixa para a última hora e, eu tenho uma conta no Nubank ou em outra entidade financeira, certo? Então, o aluno tem que providenciar essa documentação, né? Tem que abrir uma conta no banco específico, dependendo do tipo de bolsa, porque senão não vai poder receber, tá? Então, aí começam os problemas. Então, é melhor fazer tudo certinho, dependendo da bolsa, tem que abrir uma conta num banco específico. Se o aluno já tem uma conta naquela entidade bancária, não tem problema, mas é exigido que tenha uma conta naquela entidade bancária, tá? Então, existe para cada tipo de bolsa, se é PIBIC, se é PIBIT, se é PIBIC-AF, existem uns requisitos. Por isso que os orientadores, os professores pesquisadores, têm que ficar muito claro, essas informações estão contidas no edital. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Se a gente não souber responder no momento, a gente entra em contato com a própria EPG, professor Andriele, e a gente tenta resolver o problema o quanto antes. Em relação à modalidade PIBIC ensino médio, nós, aqui na DIR-PPG, nós estamos tomando uma iniciativa, tá? De conversar, nós já conversamos com a diretora do CEP, que é aquele colégio que está tendo aulas aqui em Medianeira,
aquela parte do ensino técnico, que, se não me engano, é o curso de alimentos, tem um curso de informática e tem um curso de eletrotécnica. Entramos em contato com a diretora para, de alguma forma, nos antecipar para ver se existe interesse de alguns alunos para fazer parte do PIBIC Ensino Médio. Então, não é uma camisa de força, tá? Mas cada professor contemplado com uma bolsa PIBIC Ensino Médio, ele tem que, de alguma maneira, indicar um aluno de uma instituição pública para poder fazer parte do PIBIC Ensino Médio, certo? Seja do primeiro ano, do segundo ano ou do terceiro ano, tá? Então, já que nós temos essa parceria com o CEP aqui em Medianeira, então nós estamos fazendo esse meio termo, tentando ver se existe essa possibilidade de alunos interessados. Se não tiver alunos interessados, ou se tiver alunos interessados em trabalhar em algum projeto, a gente entra em contato com o professor para facilitar um pouco esse procedimento. Que no ciclo anterior, 4 professores tiveram interesse, de participar nessa parte do PIBIC Ensino Médio, mas unicamente 2 professores conseguiram realizar o processo completo, de indicar o bolsista, de ter um bolsista trabalhando no projeto. O que aconteceu com os outros 2, desconheço, tá? Mas pode ser que não acharam um aluno interessado, então por isso que nós aqui na DIR-PPG estamos tomando essa iniciativa para facilitar um pouco esse procedimento. Ok? Então, muito cuidado, sempre fiquem de olho nos prazos. O aluno tem que se inscrever para aquele projeto, para concorrer naquela bolsa aqui que tem interesse, tem que aguardar o procedimento para ver se foi contemplado ou não, e a partir daí, aquelas etapas do plano de trabalho, de assinatura dos documentos e todos os compromissos que o aluno assume pelo fato de ser aluno bolsista, tá? Da mesma forma, no mesmo link, está bem explicado, aparecem ali os tutoriais, tanto para docentes quanto para os alunos, certo? Se o professor tem dúvida de como realizar o processo de seleção e indicação do aluno, é só clicar naquele tutorial. Se o aluno tem dúvida de como é que ele vai realizar a inscrição, né, para poder ser classificado, para fazer parte daquela bolsa que ele almeja. Como é que ele tem que fazer? De novo, existe o tutorial específico. É só ir lá naquele campo específico, dependendo do tipo de bolsa, PIBIC, PIBIT, enfim, PIBIC Ensino Médio, e ali tem as informações, são tutoriais muito bacanas, muito esclarecedores, que ajudam bastante no processo, tá? Então, neste momento, a ideia seria dar a palavra, né, para alguns esclarecimentos, para sanar algumas dúvidas que eventualmente surgem na galera que está assistindo pelo YouTube, também podem escrever no chat ali para a gente poder esclarecer as dúvidas. Mas só aproveitando o gancho, eu como pesquisador, né, eu tenho uma dúvida que eu já gostaria de encaminhar diretamente para o professor Andriele, tá? Porque assim, o que acontece? Que dúvida que eu tenho? Claro, o aluno tem que ficar atento para concorrer a uma bolsa. Então, o aluno vai se inscrever. Então, vamos supor, vou citar um curso que a professora Andriele, ela conhece bem, curso de produção, aqui no campus Medianeira. Então, temos o professor Neron e temos o professor Carlos Laércio, por exemplo, que eles foram lá bonitinhos e têm um projeto homologado e estão concorrendo a uma bolsa. E acontece que eu, como aluno da engenharia de produção, eu me inscrevo tanto para concorrer a uma bolsa no projeto do professor Neron, e eu me inscrevo lá para o projeto do professor Carlos Laércio. Então, como é que fica essa parte? Um aluno, ele pode se inscrever em mais de um projeto para poder concorrer a uma bolsa?
E se ele fosse selecionado nos 2 projetos ao mesmo tempo, por exemplo, como é que ficaria essa história? Foi uma dúvida que surgiu aqui na DIV-PPG, e vou aproveitar que a professora Andriele está aqui, a Juciane também, para nos esclarecerem essa dúvida, porque eu acho que muitos professores, ou muitos alunos também, ficaram com essa dúvida. Prof. Andriele. Então, professor Hugo, nesses casos, justamente por conta dessa questão, é que o sistema ele só vai permitir que o aluno se inscreva para um projeto. Então, o aluno ele não vai poder se inscrever para mais de um projeto. Então, para os professores entenderem como vai funcionar a lógica do sistema. Nós vamos ter as contemplações da bolsa. Então, vocês fizeram a inscrição, as inscrições já ocorreram, já tivemos a lista de espera. Diferente dos outros anos, agora o professor só indica o aluno após receber a bolsa. Não sei se vocês lembram no passado, nos outros ciclos, o professor, ele indicava um aluno na inscrição, o que gerava muitas vezes frustração, criava uma expectativa para o aluno, e às vezes o professor não recebia a bolsa, ou acontecia algo com as bolsas, e ele nunca chegava a trabalhar. Então, diferente, né, esse ano, o professor só vai indicar o aluno, só vai selecionar o aluno quando ele receber a bolsa. Então, a gente vai fazer as primeiras contemplações com as bolsas CNPq, porque a bolsa CNPq são as primeiras que são distribuídas. Então, possivelmente aqui, semana que vem, ali meados de 12 a 15 de agosto, como o professor Hugo colocou, vão ter a primeira contemplação. Ocorreu a primeira contemplação, os professores já vão receber, já vai aparecer o edital com o nome do professor contemplado e a bolsa que ele recebeu. No mesmo momento, o sistema já vai abrir para o aluno fazer a inscrição. E junto nessa contemplação, a gente já vai disponibilizar os tutoriais, o passo a passo, para ficar bem claro para o professor. Mas é muito simples, porque o aluno ele vai acessar o sistema com o RA e a senha dele, e ele vai selecionar o campus que ele quer concorrer à bolsa, vai aparecer todos os professores que receberam a bolsa naquele período, e ele escolhe o professor, faz a inscrição dele. Ele já vai aparecer para o aluno a forma como ele vai estar, os critérios de seleção para aquela bolsa. Então, só para vocês entenderem o porquê que está sendo feito, implementado nesse formato. Nós tivemos, desde o ano passado, uma exigência, principalmente por conta da Fundação Araucária, por ser dinheiro público, que nós tivéssemos um repasse da seleção, como que está sendo feita essa seleção, que é por ser dinheiro público, precisa ser muito transparente a forma como o professor seleciona o aluno. Então, por isso que nós sabemos que nós temos diversos campi, diversos professores, e seria muito trabalhoso para cada professor abrir o seu edital de seleção e selecionar o aluno. Por isso que a gente fez via sistema. Então, via sistema é muito simples, porque quando o professor fez a inscrição no edital, ele já selecionou quais os critérios de seleção. O aluno, ele já vai ver os critérios de seleção e vai se inscrever para a bolsa do professor. Isso não tira a autonomia do professor. Por quê? O professor ainda vai ter aquele aluno que trabalha com ele no laboratório, que já é atuante em outros projetos com o professor, e o professor, inclusive, deve chegar para esse aluno e falar, entra lá, acessa, está aberta as inscrições, faz a inscrição, eu já recebi a bolsa, faço a inscrição na minha bolsa, e quando o professor selecionar o aluno pelos critérios de seleção, ele vai poder informar lá, o aluno já trabalhava comigo, vai ter aqueles critérios que vai estabelecer o porquê o professor escolheu aquele aluno. Ao mesmo tempo, também pode ocorrer dúvidas no seguinte sentido. Não tive nenhum aluno inscrito na minha bolsa, ninguém se inscreveu. Não tem problema. Finalizado o tempo de inscrição do aluno, o professor vai poder indicar qual é o aluno. Não teve nenhum aluno inscrito, ele vai lá e coloca o aluno que ele quer para a bolsa. Então, ele flui tranquilo. Então, com relação a essa questão de um aluno concorrer a mais de uma bolsa, o sistema limita. Ele não vai ser possível. Ele vai poder se inscrever em apenas uma bolsa. Entendi. E, por exemplo, numa situação que nesse período dos 3 dias não teve aluno inscrito, estou só imaginando um cenário no qual tinha esses 3 dias para os alunos se inscreverem e, por essas coisas da vida, ninguém se inscreveu. O que aconteceria nesse caso?
O professor vai entrar no sistema, no final, por exemplo, a gente vai abrir essa seleção, né? Para a seleção o professor vai verificar quais os alunos que se inscreveram para a bolsa dele e selecionar, optar pelo aluno que ele selecionou, ele tem a possibilidade de escrever para os demais, né? Se ele quiser escrever o motivo ou o porquê não foram escolhidos. Também vai ter essa possibilidade, eu não preciso escrever nada. E se não tiver nenhum aluno, o professor ele pode indicar um aluno. Vai aparecer lá para ele um botão onde ele indica o aluno que ele tem interesse. E um detalhe, o plano de trabalho é preenchido no próprio sistema. Então, na verdade, essa demanda que veio da Fundação Araucária, ela acabou nos auxiliando, né, Ju? Que a Jussiane, ela faz toda essa parte do pagamento dos bolsistas e contato com agências de fomento, é tudo com ela se desdobra, muitos falam o departamento de iniciação científica, então a Jussiane faz o que muitos acham que são 8 pessoas, é a Jussiane que faz toda essa parte do encaminhamento, principalmente dos pagamentos e com as agências de fomento. Porque, como antes nós tínhamos manual, era muito comum vir erros de digitação, lápis errado, o professor, às vezes, colocava projeto de pesquisa duplicado para mais de um professor, vinha erros no e-mail do aluno, então dificultava a nossa comunicação. E agora, via sistema, vai facilitar que o professor não vai precisar digitar nome do aluno, e-mail do aluno, ele vai puxar tudo automático do sistema. Então, vai ser muito mais prático para o professor. Então, é uma demanda que veio da Fundação Araucária, mas, em contrapartida, ele torna o sistema mais prático para o docente. Não vai precisar digitar o nome do aluno, todos aqueles passos que antes eram solicitados. Agora já preenche automático do sistema. Ah, que bom. Tá ótimo. Posso? Tá. Sim, Eu vou claro. aproveitar a fala da professora Andriele sobre os pagamentos, porque assim, como ele vai puxar, tem alguns alunos que já inseriram os dados bancários no sistema acadêmico, junto com os dados dele na universidade. Mas, por exemplo, no CNPq e na Fundação Araucária, quem faz a indicação dos dados bancários é o próprio aluno. E, às vezes, o erro acontece na hora dele fazer a digitação, porque, às vezes, não tem o número do banco, às vezes, por exemplo, tem uma conta que é muito longa, tem uma alteração de número, alguma coisa assim, que daí, no CNPq, o próprio aluno tem que alterar, a gente não tem autonomia nenhuma para mexer nos dados do CNPq. Os outros fomentos, a Fundação Araucária e a UTFPR, nós conseguimos intervir como setor, mas no CNPq é somente o próprio interessado quem pode fazer essa alteração. Então, bastante cuidado, né? Na hora de preencher os dados bancários e junto aos fomentos, né? Ok, perfeito. Crisiele, agora é contigo, para ver se existem algumas dúvidas aí por parte do pessoal que está nos assistindo. Então, temos sim, tem o pessoal participando, né, aqui conosco, nos assistindo, e temos duas dúvidas, duas perguntas. O professor Peterson, ele está perguntando se tiver um aluno de ser voluntário, posso posteriormente passar ele para bolsista? O sistema deixa realizar esta alteração? Então, respondendo à pergunta, né, do professor Peterson, quando você tem um aluno que você já cadastrou ele como voluntário, você vai cancelar o registro dele de voluntário e vai inscrever ele como bolsista, tá? O sistema, ele vai permitir, mas você precisa primeiro finalizar como voluntário e depois faz a inscrição como bolsista. Na verdade, ele não vai barrar, mas ele vai aparecer o aluno com essas duas inscrições. Futuramente, no certificado do aluno, vai aparecer o tempo que ele permaneceu como voluntário e o tempo que ele permaneceu como bolsista. No certificado aparece todas as atividades que ele permaneceu, tá? Mas ele vai precisar fazer, não tem como só fazer, eu vou mudar ele como bolsista. Não, precisa fazer a inscrição, porque são dados diferentes, são processos diferentes. O voluntário, só lembrando, ele é fluxo contínuo, tá? Lembrando que vocês podem, a qualquer momento, fazer a inscrição do aluno como voluntário. Até o que o professor Hugo comentou antes, né, para
trazer novamente essa questão do prazo da inscrição do voluntário. Então, para deixar bem claro para vocês, aproveitando essa brecha da pergunta do professor Peterson, é que hoje a iniciação científica voluntária e a iniciação tecnológica voluntária, que é o que nós chamamos de PIVIT, ela possui fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, o professor pode inserir aluno, cancelar a inscrição do aluno. A única questão é que, quando o professor inscreve o aluno, ele vai poder optar por qual CICIT ele quer que o aluno apresente o trabalho dele. Então, ele pode optar pelo CICIT 2025, nesse caso, fazendo a inscrição esse ano, ou CICIT 2026. A única questão é que o sistema ele vai barrar até um ano após a inscrição do aluno, né? Então, não inscreva o aluno hoje, eu posso apresentar no CICIT 2025 ou 2026. Porque para o certificado da institucional de iniciação científica, o aluno precisa ter, no mínimo, 6 meses de atividade, entregar o relatório final assinado pelo professor e pelo aluno e apresentar no CICIT. Então, ele, cumprindo essa questão, ele tem o certificado. E nesse caso que o professor Peterson trouxe, ele soma o tempo de voluntário e bolsista no mesmo certificado. Ok, e temos uma segunda pergunta da professora Kelly. A própria PG está prevendo ações de divulgação para os alunos sobre o período de inscrição, ou isso ficará por conta dos orientadores? Então, professora Kelly, os dois casos, né? Nós vamos divulgar, fazer uma divulgação geral para os de PPGs dos campos, para poder divulgar para os alunos no e-mail lista, né? Às vezes é muito mais fácil para os campos divulgar naquele listas que tem com todos os alunos. Vamos fazer a divulgação no Instagram institucional da própria PPG, e também para os professores orientadores. Então, ainda continua, sabe aquele processo, aquele trabalho que vocês faziam junto com os alunos de vocês? Ele vai continuar. Vocês vão contactá-los, informar para eles fazerem a inscrição. Então, vai ser uma unificação de esforços nesse caso. Ok. Aparentemente, né, os nossos ouvintes não estão tendo mais dúvidas, né? Gostaria de deixar agora para vocês estarem trazendo mais alguma contribuição, caso queira, para depois nós passaremos para o fechamento. Ok, então tem alguns pontos que é interessante, né, para a gente estar colocando para vocês, que são dúvidas gerais, que nós vemos que vão surgindo, né, no decorrer do ciclo, alguns pontos centrais, principalmente dessas mudanças. Então, a princípio, né, as principais alterações que nós temos é a iniciação científica voluntária fluxo contínuo e a novidade da bolsa externa, né, quando tem aluno com bolsa externa que pode estar vinculando, principalmente alunos de NAP. Então, vocês devem ter observado que agora o edital referencial do NAP, ele teve alteração e o professor vai precisar inscrever o aluno como bolsista externo se ele tiver interesse no certificado institucional para aquele aluno. E, ao mesmo tempo, assim, outras alterações é que, a partir de agora, o preenchimento é no próprio sistema, é tudo digital, os campos, né, o preenchimento no sistema e a assinatura é digital. Então, não vai mais ser necessário, em nenhum momento da inscrição, em nenhum momento do ciclo como um todo, inserir um PDF assinado, inserir qualquer documento, porque ele vai ser todo digital, no próprio sistema. O aluno também, ele vai ter um link de acesso. E um ponto que é interessante, como foi comentado, a questão dos alunos do ensino médio, né, que o professor Hugo trouxe, o trabalho, né, que vocês estão tendo agora para essa divulgação. Quando for o aluno do ensino médio, ele também vai ter acesso ao sistema, quando for aluno externo. Ele tem um cadastro, onde ele entra no próprio sistema, tem nos tutoriais, o passo a passo, bem fácil. O aluno só vai entrar e vai precisar preencher os dados. E o próprio professor orientador valida, homologa esses dados, para poder liberar a senha de acesso do aluno no sistema acadêmico e seguir os próprios trâmites normais.
E como destaque, né, também nós tivemos agora pela primeira vez a TFPR foi contemplada pelo prêmio destaque do CNPq para a iniciação científica. Então, para nós foi muito válido, foi do campus Apucarana, né, a professora Alessandra, o aluno dela de iniciação científica, eles receberam a premiação. Então, foi muito interessante, até a professora Michele, a nossa pró-reitora, comentou que foi muito emocionante, porque o aluno foi a primeira vez que ele teve a oportunidade, pela primeira vez na vida, né, andou de avião pela primeira vez na vida, conheceu o mar e comeu comidas, né, que ele falou que nunca imaginou. Então, pela fala do aluno, foram uma vivência de 10 anos que ele nunca teve em um único dia. Ele vivenciou toda aquela oportunidade. Então, a iniciação científica era um aluno de iniciação científica do ensino médio. O professor Peterson também trouxe mais um questionamento, né? Ele colocou assim, que ele tem um aluno que iniciou as atividades em julho de 2025 na IC, voluntário. Pode apresentar trabalho no evento deste ano, mesmo não cumprindo 6 meses? O que acontece, professor Peterson? Ele pode, não é o indicado, porque possivelmente o aluno não tenha realizado atividades que sejam já, que tragam resultado para um resumo, para um trabalho. Mas se ele já tiver, que é um aluno que já vem trabalhando, ele pode sim apresentar esse ano. Só ele apresentando no CICIT é uma dos pré-requisitos para ele ter o certificado. Então, ele vai precisar ainda que esse aluno faça no mínimo 6 meses de atividades na IC para poder receber o certificado institucional. E lembrando que ele não, ele entrando agora, ele entrou em julho, ele vai ter, ele entrou no ciclo 25-26, então ele tem para completar os 12 meses até agosto de 2026, né? Daí ele pode tanto apresentar agora, sem ter a certificação do programa institucional, por ter menos de 6 meses, mas ele pode aguardar até 2026 e também participar do CICIT 2026, e aí sim ter a certificação do programa institucional. Mais alguma colocação? A professora Giovana está já abre, professora. A professora Giovana está no site conosco, né? Está dando parabéns pelas apresentações e pelas informações e nos mandando um abraço. O professor Peterson agradeceu as informações. Pode colocar. Então, isso comentando. Desculpa, André. Para lembrar que sobre a comunicação, tá? Nós temos... desde o ciclo agora 24-25, nós abrimos um WhatsApp tanto para os bolsistas quanto para os voluntários. Então, assim que a gente tiver os alunos inscritos no ciclo 25-26, nós já vamos começar a divulgar esse WhatsApp também. Então, só que ele fica num segundo momento, então não é aquele momento da divulgação de como se inscreve. Nós podemos divulgar para os que estão, que muitos deles permanecem no programa, que eles se inscrevem novamente, né, para ficar mais 12 meses, mas nós temos esses grupos de WhatsApp que os professores também podem se inscrever de acordo com a modalidade deles, né, que facilita, tem o WhatsApp e tem o Instagram também, que a gente consegue estar chegando mais perto dos alunos, né, com essas informações por lá, indicando as páginas, indicando outras formas de comunicação conosco. Então, acho que podemos finalizar, né, a nossa fala. Gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês no Integra o TFPR, né, que estamos realizando pela segunda vez este ano. É muito importante a participação de vocês e a divulgação dessas informações, né, para nós enriquece e também trazemos informações para os nossos docentes e acadêmicos, né. Então, novamente, muito obrigada pela participação e estejam à vontade para finalizar. Que agradecer, né, a oportunidade. É muito importante esses momentos, porque a gente consegue estar repassando para vocês essas dúvidas mais pontuais,
Nós temos agora bastante mudanças, né, Ju, principalmente nessa parte da Fundação Araucária. Vocês vão perceber que quando houverem as contemplações da Fundação Araucária, relembrando, teremos várias convocações, então, a primeira é CNPq, não necessariamente, se não recebeu bolsa agora, não quer dizer que não vai receber, porque no decorrer dos dias, semanas, assim que nós recebemos dos órgãos de fomento essas bolsas, haverão novas contemplações, e nós temos uma mudança bem significativa também da Fundação Araucária, que é com base na forma do pagamento para o aluno, na inscrição. Se a Jussiane quiser falar um pouquinho mais dessa questão, é importante porque é uma mudança bem significativa também. Ok. Teve uma mudança na Fundação Araucária. Os alunos que dessa modalidade que acabarem sendo bolsistas fundação, eles vão ter 2 momentos de inscrição. Sempre que nós fazemos as inscrições, eles recebem um link pelo e-mail cadastrado, né? O que mais? Os pagamentos, eles ocorrem 30 dias após o início das atividades. E a maioria das exigências dos nossos editais, eles são repasses dos fomentos. Então, o que os fomentos, as legislações, as instruções normativas, tudo que o fomento coloca na chamada pública, coloca nos editais deles, nós repassamos nos nossos editais. Então, muita coisa a gente não pode deixar de ter ou deixar de cumprir por serem exigências do próprio fomento, né? No caso, esse do pagamento das bolsas. Então, eles precisam aguardar a autorização do início. 30 dias após a autorização do início é que começam os pagamentos da bolsa, quando os alunos estão devidamente cadastrados e com os dados corretos. E sempre, o CNPq, ele é o mais, digamos assim, que menos exigente em termos de cadastro do aluno. Ele fornece um link para o aluno se inscreve, dando tudo certo, ele já está registrado. A Fundação Araucária é um pouco mais burocrática, e esse ano também o aluno vai ter que fazer 2 inscrições, antes era só no conveniário, esse ano ele vai precisar fazer inscrição no SparkX, então nós vamos divulgar isso para o aluno a partir do momento quem receber essas bolsas. E é interessante, sim, muito importante a fala que a Gil fez agora, porque muitos comentam assim, nossa, mas principalmente entre alunos, eu já estou recebendo, por que eu não estou? Eu já fiz um cadastro, mas eu não estou recebendo, e o outro está. Qual que é a diferença? Os órgãos de fomento. Então, cada órgão de fomento tem uma exigência, então, às vezes, não é a UTFPR, não é a própria EPG que impõe essas exigências, são exigências que são cobradas por nós para fazer a prestação de contas. Então, uma das dúvidas também que muitos... Agora nós estamos no processo de entrega do relatório final do ciclo 24/25, já está aberto. Nós optamos por fazer entrega por formulário para não gerar dificuldade ou gerar confusão por termos 2 CISPEC ativos ao mesmo tempo, que é o CISPEC anterior e o novo CISPEC. E é importante tomar cuidado para entregar essa documentação assinada pelo professor e pelo aluno. Não é uma exigência nossa, mas é do órgão de fomento. Nós temos que prestar contas, passar para o órgão de fomento e incorre, inclusive, em devolução de bolsa, se nós não prestarmos conta certinho com a documentação que eles exigem. Então, por conta disso, tem todas essas demandas, né, que a gente acaba repassando ou colocando no processo da iniciação científica da UTFPR. E como um todo, né, é muito interessante, principalmente por toda essa questão de manter o aluno na universidade. O professor Gustavo muito bem colocou no início, é um processo, assim, é uma grande experiência para os alunos. Então, é muito gratificante os professores, né, que têm trabalhado com a iniciação científica, principalmente a iniciação científica voluntária, que não tem a bolsa envolvida para trazer todo esse respaldo, né, essa conhecimento, geração de conhecimento para o aluno, né, essa experiência diferenciada para o aluno. E já fecho, né, a minha fala, convidando a todos já para o CICIT desse ano, que vai acontecer na semana do dia 20 a 24 de outubro. Esse ano vai ser em Curitiba, e nós temos a apresentação
híbrida. Então, os alunos, uma parte apresenta no presencial, outra parte apresenta no remoto, lembrando a obrigatoriedade para apresentação, para fins do certificado institucional e para a prestação de contas nos órgãos de fomento. Inclusive, né, para fins de curiosidade, né, o CICIT, ele é uma prestação de contas. Então, o CICIT, ele ocorre como uma prestação de contas para o CNPq. Então, é o momento em que os avaliadores do CNPq, eles vêm e fazem toda uma avaliação do programa institucional, né, que ocorreu, das documentações, de todo o processo, e do CICIT como um todo. Então, ele é um evento que vai além, né, nessa parte, é a nossa forma de prestação de contas também para o CNPq com relação às bolsas. Então, muito obrigada, fico à disposição, né, em caso de dúvidas. Vocês sabem que o meio, a DIR-PPG do campus, né, é uma extensão da própria PPG, ali no campus Medianeira, então vocês podem ficar à vontade, levar toda e qualquer dúvida via DIR-PPG, a gente tem esse contato, né, direto com eles, e tudo que precisarem, eles vão estar repassando para a gente, para poder fazer, às vezes, muitas vezes, sugestões de melhorias que vêm por parte dos professores dessa conversa. Os demais? Eu gostaria de agradecer o convite, a possibilidade, a oportunidade de estar próximo, né, trazendo essas informações. Me coloco à disposição também, porque nós vamos estar com um sistema novo, então vão ter várias dúvidas, um sistema novo da Fundação Araucária também, então vai ter vários processos novos, mas me coloco à disposição também para qualquer outra dúvida. Não, muito obrigado, Andriele e Jussiane, ali pela colaboração, pelos esclarecimentos, por tudo. Na verdade, muita novidade acontecendo e vamos deixar as coisas acontecerem no seu devido momento para a gente poder tomar as providências. Aqui, a DIR-PPG sempre estará à disposição. Vocês podem entrar em contato com o professor Gustavo, comigo, enfim. E, com certeza, para maiores esclarecimentos, enfim, para poder dar uma resposta que ajude nos problemas que surjam, a gente vai entrar em contato com vocês duas, né? Então, muito obrigado pela parceria e pela disposição. Gostaria também de agradecer a participação de vocês, a fala foi muito boa, muito esclarecedora, né? E agora, neste momento, gostaria de encerrar, né? E agradeço e acredito que teremos outras oportunidades à frente para estarmos fazendo novamente um novo encontro. Então, muito obrigada e até mais.